pessoal, estou de volta aqui no canal, ainda falando sobre eleições de 2018. E eu fiz por bem, nesse vídeo, fazer uma análise dos candidatos que estão à frente nas pesquisas eleitorais. Meu modo de pensar e de ver e analisar as opções que nós temos, aquela com as quais nós iremos debater na nossa consciência, para que a gente tenha de fato a oportunidade de eleger, quem sabe, o menos pior. Eu tenho percebido e conversado com muitas pessoas e elas têm estado muito desiludidas com relação à política. Muitos até falam em votar em branco, ou não votar, abster-se. Isso demonstra que a classe política do Brasil entrou num estado de degenerescência tão profunda que as pessoas estão desacreditadas. Elas não têm mais entusiasmo para ir às ruas. Os noticiários de corrupção, de roubalheira, das chamadas tratativas obscuras, fizeram com que o brasileiro, esse povo tão bom, tão trabalhador, perdesse a esperança na política. Mas nós não podemos perder a esperança na política. Nós temos que acreditar que é o único meio e mecanismo capaz de realizar as mudanças, as transformações no Estado democrático de direito, passa necessariamente pela política, não por sua negação. E nós temos algumas candidaturas que aqui não me compete dizer e nem absolutamente fazer um juízo de valor por um candidato ou outro. Eu estou fazendo aqui uma análise no meu modo de ver e pensar dessas candidaturas. Nós temos hoje uma candidatura e eu vou utilizar como a última pesquisa do Datafolha. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, que representa para muitos uma esperança, para muitos a moralidade, o justiceiro implacável, e para outros um homem extremamente dogmático, neonazista, contrário às minorias. Independente de que para um ou para outro, como se deve pensar, o que se observa é que o Jair Bolsonaro é um fenômeno dessa negação da política, da desesperança do povo em relação à política. E esse voto dele é um voto muito mais de protesto do que um voto pelo candidato. E aí, obviamente, isso apresenta um risco muito grande, porque quando se fala em democracia representativa, nós estamos assinando um cheque em branco e dando para o candidato que irá dirigir o Brasil, os destinos desse país nos próximos 4 anos. Temos uma segunda candidatura representada pelo Partido dos Trabalhadores, indicado pelo Lula, Fernando Haddad, mas que traz consigo uma dúvida muito grande que paira. Primeiro, sobre a competência do candidato. Segundo, a influência que o Lula exercerá sobre esse candidato. E terceiro, a ausência de meia-culpa do Partido dos Trabalhadores diante de tudo isso que a gente viu nos noticiários, ter sua maior liderança presa hoje. E tudo isso faz com que o eleitor, que tem uma outra visão, possa conceber uma ideia mais anti-PT. Então, o Haddad, não observando aqui, sem desmerecer a sua biografia, a sua intelectualidade, traz consigo essa pecha. Temos uma terceira candidatura do Ciro Gomes, que se apresenta, a meu ver, como o candidato mais bem preparado, mas que, por outro lado, tem contra si algumas objeções acerca do seu comportamento mais agressivo, de algumas atitudes que parecem um quanto não compatíveis para um cargo de quem tem que dirigir um país. E isso faz com que o eleitor também fique barafundado em relação se vota ou não vota no Ciro Gomes. Por outro lado, também não se pode se esquivar que é um candidato extremamente bem preparado, sabe o que está dizendo, e aquele que, a meu ver, também tem um projeto, um programa de governo bem significativo. Temos um quarto candidato, que é o Alckmin, apesar de ter feito administrações bem razoáveis em São Paulo, ser um homem, até que se prove o contrário, probo, porém tem contra si o fato de ser do PSDB, que também, como o PT, tem recebido de parte do eleitorado uma recusa profunda, exatamente porque durante muito tempo o domínio ficou PT e PSDB e as pessoas estão procurando outra alternativa.
e a razão pela qual o Alckmin, apesar de ter um grande tempo de televisão, não conseguiu sair do lugar. Temos um outro candidato que é a Marina Silva. A Marina Silva é uma grande brasileira, também profundamente preparada, uma história de vida extraordinária, mas que para muitos eleitores há talvez um preconceito, não sei, uma misoginia, que a Marina não reúne as condições de altividade, de atitude, né, para gritar mesmo e para fazer valer até as suas ideias, né, que há uma fragilidade, aí não é a questão de ser mulher, mas a fragilidade de alguns momentos dentro desse processo dos 4 anos, ela desapareceu, ela não entrou no debate político, né? E isso fez com que muitos eleitores perdessem a esperança de que a Marina podia de fato ser talvez um grande nome novamente das eleições. Temos na sequência o Álvaro Dias, que é um homem também muito probo, muito sério, mas que não conseguiu ainda com seu discurso, né, atingir a alma da população. Tem o Amoedo, que é um candidato novo, assim como seu partido, né, de uma visão profundamente liberal, que também é uma promessa de futuro, né, assim como o Boulos, né, do PSOL, que é um jovem muito inteligente, né, mas que ainda vai ter que passar pelo amadurecimento. E lá na ponta nós temos o nosso ilustre ex-ministro da Fazenda, que apesar de ser um homem intelectualmente sadio, representa, né, uma parte dessa ideia liberal, uma parte dos banqueiros, né, que não é bem visto pelo conjunto de eleitores do Brasil. E o Cabo de Solo, que é aquele que aparece 4 anos em eleições, aquelas figuras pitorescas, né, que terminam roubando a cena, mas que ali estão de fato apenas para marcar ponto e território. Então, como eu fiz uma análise muito rápida, muito breve, para não cansar vocês, o que se vê é um quadro bastante caótico da política brasileira. Não é desmerecendo os candidatos que aí estão, mas as dificuldades que eles estão tendo de apresentar um discurso que convença a população, que volte a acreditar na política. E eu torço muito que, dentro desse quadro, vocês possam fazer uma escolha equilibrada, sabendo que nenhum deles tem só virtudes, né? Todos nós temos virtudes e defeitos, mas que na política a gente não deve agir pelo sentimentalismo, pelo coração, pela emoção, porque nós estamos tratando de uma coisa muito séria, que é a vida das pessoas, o futuro do país. Então, muitas vezes, esse sentimentalismo atrapalha, porque tira a capacidade nossa de olhar, de argumentar. É como aquele sujeito que está apaixonado pela garota, ou a garota que está apaixonada pelo garoto, e parece que não vê defeitos nele. Aí depois as coisas acontecem, né? A violência toma conta da relação, porque a paixão cega. Então, a gente, quando trata da questão política, a gente tem que tratar sem emoção, analisando os candidatos, vendo a plataforma de cada um, a história de vida de cada um, a perspectiva, o que eles tratam sobre as diferenças, a democracia, as reformas estruturais. Vamos tirar a emoção. Essa discussão boba que está muito comum nas redes sociais só atrapalha. E vamos fazer valer agora no domingo, né, a boa escolha. Não é a escolha do que eu vou votar porque o candidato está bem na pesquisa. Eu vou votar porque eu tenho convicção que aquele candidato de fato representa os interesses do país. É isso que eu quero e espero ter ajudado vocês nessa reflexão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.